excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Salamanca, excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, excelentíssimos Srs. Professores, auditores do 11º curso de Contratação Pública do CEDIC, senhoras e senhores, a todos quero felicitar e dar as boas-vindas a esta conferência do CEDIC, que vai tratar de contratação pública nos tribunais e, dentro desse âmbito temático, irá ocupar-se, por um lado, das relações entre contratação pública e crime e, por outro lado, do controle judicial da contratação pública. Antes dos dois painéis que vão refletir sobre estes assuntos, teremos o privilégio de ouvir uma palestra do professor Ricardo Ribeiro Ortega, ilustre professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca e, desde 2017, reitor desta prestigiada e histórica universidade. Cabe-me agradecer de forma sublinhada a sua amizade, expressa na imediata aceitação do convite que lhe dirigi para estar connosco neste dia. Estendo este agradecimento a todos os palestrantes que vamos ter a gosto de ouvir ao longo do dia. Os doutores Rui Patrício, Miguel Assis Raimundo, Pedro Caíra da parte da manhã e Carlos Carvalho, os conselheiros Carlos Carvalho e Fernando Silva e os doutores Rui Medeiros, Mário José Almeida e Tiago Duarte da parte da tarde. Estendo naturalmente ainda o agradecimento ao Sr. Dr. Pedro Andrade e à Sra. Doutora e Conselheira Susana Tavares Silva, que vão ter a tarefa de moderar as sessões. A conferência de hoje assinala o encerramento do 11º curso de Contratação Pública do CEDIC. Remonta ao ano 2007 a nossa ideia de oferecer ao público interessado um curso de pós-graduação sobre a disciplina dos contratos públicos. O curso viria a iniciar-se no final desse ano, nas vésperas da publicação do Código dos Contratos Públicos. Diploma este que, de uma forma lenta, mas profunda, tem vindo a alterar os processos de compras das nossas administrações públicas. Depois de uma primeira fase, em que se tornava necessário ingerir mais transparência e mais concorrência, estamos agora a iniciar uma segunda fase, porventura menos jurídica, mas não menos importante e igualmente imprescindível, em que se reclama uma exigência de planeamento de boas compras e eficientes no plano económico em sentido amplo. Em boa hora, no nosso juízo, o CEDIC tomou a decisão de iniciar um caminho na investigação, na publicação de textos e na legislação em matéria de contratação pública, contabilizando o número de auditores desta edição, 11ª, que são mais de 150, com os das edições anteriores, são já bem mais de 1000 os auditores que, aos sábados de cerca de 3 meses de inverno, desde o início da manhã até ao fim da tarde, se deslocam a Coimbra de todos os cantos do país para compreenderem melhor uma regulamentação complexa que têm de aplicar ou que percebem não poderem deixar de conhecer, seja para se valorizarem pessoal e profissionalmente, ou simplesmente porque querem buscar os seus conhecimentos e alargar as suas competências. Este universo de auditores que nos tem procurado integra trabalhadores da administração pública, com funções de gestão, de apoio jurídico ou com funções específicas nos departamentos de compras e aquisições, bem como muitos advogados estagiários, mas também advogados sérios e experientes, economistas, gestores e juízes. Em grande número, aliás, os juízes tribunais administrativos que frequentaram logo e desde o início as edições deste curso e têm feito constantemente nas edições subsequentes até esta 11ª edição que hoje termina. Não apenas neste curso de contratação, mas também no curso de regulação pública, ou de justiça administrativa, ou no curso de emprego público, ou no nosso observatório de taxas e contribuições, o CEDIC, com uma chancela que muito prestigia e que não prescinde da Faculdade de Direito e da Universidade de Coimbra, tem vindo a cumprir missões essenciais que são próprias do Centro Universitário de Investigação em Direito, aperfeiçoamento profissional dos recursos humanos do país em áreas jurídicas especializadas, transmissão de saber e de conhecimentos com o propósito de melhorar as decisões da administração e dos tribunais e também as decisões dos operadores económicos sobre a contratação com o Estado. Reflexão crítica, em muitos casos em parceria com os interessados, sobre grandes temas de direito público. O CEDIC desenvolve estas importantes missões de uma forma próxima das pessoas, que tenta responder aos problemas específicos que elas querem resolver e que, em geral, se orienta por abordagens diretas e pragmáticas. Bem mais afeiçoadas à realidade e, seguramente, muito mais úteis seriam os campos de avaliação da qualidade do ensino superior jurídico, que considerassem também a efetiva capacidade das instituições e centros de ensino
e de investigação para transmitirem saber e conhecimento às pessoas e, sobretudo, que medissem a sua influência real na vida judiciária, administrativa ou forense de eleitos. Perdoe-se a imodéstia de sublinhar que mesmo e considerando apenas os domínios da contratação pública, o CEDIP não limita a sua esfera de intervenção à realização dos discursos de organização. Temos obra publicada como nenhuma outra instituição em Portugal e, porventura, poucas fora de Portugal. Estudos de contratação pública, que é uma obra de referência em 4 volumes. A revista de contratos públicos irá publicar o número 22 no início do novo ano. E tantos outros trabalhos e estudos que se podem encontrar publicados no nosso site. Não queremos nem estamos a pensar em parar e temos, enfim, ambiciosos projetos para frente. É o momento de terminar, mas não queria fazer o sentido a todos os presentes, e em especial ao Marco Reitor e ao Sr. Vice-Reitor João Galvão Silva, a indulgência em relação à inclinação um pouco autoelogiosa da minha intervenção, a qual, deliberadamente, não quis mascarar aquilo que julgo serem os frutos de um labor dedicado de muitos de nós, dentre os quais me permito destacar o Dr. Isidro Lopes Martins, membro da direção do CEDIP, e a Dra. Susana Tavares da Silva, a quem se deve a criação e a dinamização do Observatório das Taxas de Contribuição. Mas o labor também é de todos aqueles que, ao longo destes anos, têm investigado no âmbito do CEDIP, têm escrito para as nossas publicações e têm preparado as aulas que aqui se deu. A todos eles, ao trabalho de todos eles, se deve o sucesso do CEDIP. E era isto que eu para dizer. Muito obrigado pela vossa paciência. Bom dia a todos. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Pedro Gonçalves, diretor do Instituto do CEDIP, e cumprimentar também a minha Érica, que é formada no Parlamento, vida amiga, e que está connosco e vai estar a seguir uma conferência de leitura em Espanha, creio que é excelente. Para uma pessoa muito qualificada, é também com características pessoais muito simpáticas, portanto, eu creio que vamos todos ficar contentes sobre pessoas qualificadas. Tan oportuno porque necesitamos especialistas en buena gestión pública, en contratación pública, para lograr un objetivo prioritario en Portugal, en España, en la Unión Europea y en todos los países, en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados, que es conseguir que cada euro o cada cantidad de dinero público produzca el mayor efecto positivo sobre el bienestar. ¿Para qué sirve la contratación pública? O mejor dicho, ¿para qué debería servir la contratación pública? Pues para lograr la efectividad de las políticas públicas y los objetivos constitucionales. El bienestar, el desarrollo, la innovación, la equidad, los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un tema sobre el que me voy a pronunciar, la necesaria conexión de la contratación pública con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. E a relação difícil que temos que manter, não nós aqui na mesa, que esta é ótima, mas temos que manter jornalistas e publicistas, se por um lado, eu lembro-me que quando comecei, e também já lá há muitos anos, comecei exatamente por estudar as virtudes da ilegalidade útil. Na altura falava-se muito nisto, ou seja, das vantagens que existiam em sistemas hiperregulados em que determinadas ilegalidades, pena e legalité, que se transformavam em dimensões necessárias ao funcionamento do sistema. E agora deparamos, foi lançado o problema de saber o que acontece administrativamente a um ato que afinal se concluiu e foi praticado de mesma corrupção, e eu pergunto aos jornalistas o que é que acontece a essas ilegalidades úteis que Na violação de regras urbanísticas, precisarei de recorrer a esse mundo, enfim, que para mim, um jurista médio e cultor do direito penal
tal espécie de ciência oculta que é o urbanismo, e assim sucessivamente. E, portanto, do ponto de vista estritamente jurídico, há relações até em certo sentido necessárias, como no caso deste segundo grupo de tipos de crime, mas essas relações não são tão grandes, nem são tão intensas, nem são tão transversais como, à primeira vista, se poderia pensar. Porque estamos a falar de... tem sido, enfim, que é uma banalidade dizer, negligenciada genericamente pela doutrina, é realmente as decisões que há em matéria condenatória e em matéria de corrupção comprovam, é de facto um tema central, estratégico e crítico. Se a corrupção afeta de modo particular a administração central ou local e sem distribuição geográfica relevante. Dou-vos, por exemplo, alguns dados que num país que tem sentido muito o fenómeno lá está, da invasão da contratação pública pela esfera micropenal, que é, de acordo com os estudos que tenho feito sobre essa matéria, o direito francês. O direito francês é curioso. Há vários autores a sublinhar essa saturação do crime de prevaricação de qualquer forma, no âmbito da contratação pública e das responsabilidades dos titulares de cargos políticos. Começando pelo primeiro. Do meu ponto de vista, existe uma particular ligação entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo do crime de prevaricação dos titulares de cargos públicos. Saberão, talvez, que até 1995 o regime, já estava em vigor a Lei de 1987 e a Lei 34 de 87 sobre a responsabilidade dos titulares de cargos políticos, e durante esse período, entre 87 e 95, o regime do crime de prevaricação era idêntico no Código Penal e na Lei 34/87, isto é... Doutor Rui Medeiros, professor, advogado, doutor Mário José Almeida, professor católico português, professor, e doutor Tiago Duarte, identificado como advogado. Naturalmente serão perspectivas diferentes sobre o tema. Queria cumprimentar e agradecer, em nome do CEDIC, desde logo o convite para moderar esta sessão e agradecer em nome também do CEDIC a presença de todos os que se e obter, e obviamente que há aqui, e era uma tarefa que se impunha, era encontrar e ver, digamos assim, depois encontrar o volume do processo. Eu digo que o que pedia foi processos entre 1 de janeiro de 2016 até 30 de novembro de 2019, digamos assim, que foi o universo dos processos que entraram nos tribunais administrativos, primeira instância, relativos a esta espécie, digamos assim, de conteúdo pré-processual, ver o volume de processos que entraram, data de entrada e data da decisão do Tribunal de Primeira Instância, o tempo que mediou esse período, sendo certo que, obviamente, que não é, como foi possível, saber e apurar que tipo de decisão é que, em concreto, foi tomada pelo Tribunal. Exceto que, entretanto, sofreu sucessivas alterações até aos nossos dias. Bom, e o artigo 1º desta lei orgânica concretiza um pouco mais o que é que faz o Tribunal de Contas. E eu poderia arrumar a missão do Tribunal de Contas em 3 grandes áreas, 3 grandes janelas. Uma primeira tem a ver com a fiscalização da legalidade das receitas e das despesas públicas, fiscalização da legalidade. Uma segunda prática, a janela, tem a ver com a apreciação da boa gestão financeira, portanto, a análise de mérito, que não se confunde com a fiscalização da legalidade. E um terceiro nível que tem então a ver com a efetivação de responsabilidades financeiras. Ora, como nós sabemos, a concorrência, além da dimensão de igualdade concorrencial, a concorrência também é uma forma de conseguir o interesse público financeiro de obter preços mais baixos. Logo, é evidente, em qualquer situação que se invoque violação da concorrência, o Tribunal de Contas diz que vai, então, essa violação é suscetível de alterar o resultado financeiro. Por outro lado, uma lei diz ilegalidade que possa alterar, diz o Tribunal de Contas, possa alterar, é o juízo de possibilidade. Não quer dizer que em concreto altere. A simples possibilidade de alterar já
Caio Ferreira Teixeira. Vou centrar no primeiro desses pontos, embora não possa deixar de dizer o seguinte: parece que vem considerando algum consenso entre os autores, pelo menos na área do direito administrativo. Parece-me, de facto, que há pelo menos um problema de tutela jurisdicional e tutela jurisdicional efetiva no domínio do procedimento de visto prévio do Tribunal de Contas. A meu ver, a questão tem sido colocada por vários autores e tem havido várias expressões dessa opinião dos autores. Continha uma cláusula arbitral, que tinha um 4, que dizia que essa decisão arbitral não cabia recurso. E o Tribunal de Contas, em sede de visto prévio, pergunta à entidade pública para esclarecer como é que a introdução de uma cláusula arbitral no contrato de compra e venda respeitava o interesse público. Isto quando estamos em sede de extradição prévia, onde a única regra que o Tribunal de Contas tem que usar para medir é a regra da legalidade e não a regra do interesse público. Mas estas incursões no domínio do interesse público, a cargo da administração, já mostram alguma falta de foco do Tribunal de Contas. Mas também, para além da falta de foco, que dizer também uma certa incoerência sistemática da colocação do Tribunal de Contas no contexto da separação de poderes. É que se por vezes o Tribunal de Contas quer ser... E, portanto, queria despedir, sobretudo agora dos alunos, dos auditores do 11º curso de contratação pública, e esperar que no próximo ano, como os outros dos cursos anteriores que estão hoje, ou muitos deles, também estejam na conferência de encerramento. Nessa conferência há um convidado desde já, que é o conselheiro financeiro. Na próxima